Vamos lá. E aí, pessoal, bom dia. Bom, primeiro, obrigado a Milvus pelo convite, né, o Félix, a gente conversando aí sobre os temas possíveis para a gente falar aqui. E acho que é um público de tecnologia que acaba estando envolvido em projetos de alguma maneira. E também a gente pensou, conversando juntos aqui, em como as pessoas podem realmente executar os seus projetos, né? Não só projetos de clientes, pensar aqui num aspecto corporativo de a gente fazer os nossos projetos, mas sim de tornar isso uma forma de organização pessoal também. Tá? Antes da gente começar aqui, quem que é gerente de projetos por aí? Tem alguém? Um só. O restante não gosta do gerente de projetos, né? Porque cobram coisas de vocês. Né? No final das contas, todos nós buscamos resultados, não buscamos? Eu não é. Entregas, concluir as coisas. Então, uma coisa que a gente tem muitas vezes como um preconceito é que você precisa daquele cargo de gerente de projetos. A gestão de projetos cada vez mais, né, já tem aí quase 70 anos de gestão de projetos como um corpo de conhecimento, ela é algo que é uma habilidade para a vida. Então, assim, você pode ter diferentes nomes na organização, você pode ser um analista, você pode ser um gerente de marketing, pode estar em várias áreas. A gente tem que gerenciar projetos de vez em quando, não tem? Tem um livro que é o Gerente de Projetos Acidental, que quer dizer que você está numa outra função e, às vezes, você tem que entregar um resultado daquilo, fazer uma campanha de marketing, planejar um evento como esse. Tem cronograma, tem entregas, tem responsáveis. A gente pode ter projetos na área financeira, podemos ter projetos no agronegócio, hoje em dia, muitos projetos, né, escritórios de projetos para o agronegócio. E a pessoa que vai estar à frente daquilo não necessariamente tem esse nome de gerente de projetos. Tem um outro livrozinho muito bacana, que chama Gestão de Projetos para Não Gestores. É um livro da Franklin Covey, e ele fala que, em qualquer nível que a gente vai se tornando coordenador, gestor, diretor, se você não souber gerenciar projetos, a gente não consegue avançar na carreira. Porque quando a gente para pensar, se você é diretor, vice-presidente de uma empresa, 80% do seu tempo, 60% a 80% do seu tempo são projetos, de acordo com o Franklin Covey, né? Não sou eu que estou falando. Uma pesquisa mundial aí de milhares de profissionais ao redor do mundo. Porque se eu sou, por exemplo, vice-presidente de recursos humanos, o que eu estou fazendo nesse exato momento? Estou criando um programa de benefícios, estou criando alguma coisa ali de benefício psicológico, enfim, estou revendo o plano de cargos e salários, estou fazendo uma série de coisas ali que, para que eu possa atingir os objetivos estratégicos da minha organização, eu tenho esses empreendimentos temporários. Porque as operações do dia a dia, quer dizer, eu fazer folha de pagamento, por exemplo, não vai ser, muitas vezes, um gestor. Então, as nossas atividades de operação estão ocorrendo ali. Conta a pagar, conta a receber, processo de compra, isso aí tudo está ocorrendo. O diretor de compras, ele não está preocupado só com isso. Ele olha isso nos indicadores, usa aí 20% a 40% do tempo dele para isso, mas ele está pensando em como que ele vai abaixar os preços de fornecedores, como que ele vai criar um novo centro de distribuição, esse pensamento de negócios que os colegas falaram antes. Né? Então, a gestão de projetos acaba fazendo parte aí do nosso dia a dia. Isso aqui é uma pesquisa, ali está bem pequenininha ali embaixo, mas da Accenture, que fala que os nossos cargos ou as nossas funções, né, esses roles aqui, eles vão ser cada vez menos relevantes. O que importa é a nossa atuação dentro de projetos. E isso é muito importante também para o nosso currículo como profissionais. Porque quando a gente fala do nosso currículo de profissional, né, eu escrevi esse artigo aí recentemente lá no administradores.com, mas é uma coisa que eu já venho observando com o tempo, a gente não consegue muitas vezes as vagas que a gente está aplicando ali, e tem uma dificuldade muito grande nisso, porque os nossos currículos são todos iguais no final das contas. Se a gente parar para pensar, né, pô, eu sou engenheiro, mestre, os outros também, tem MBA, aí você tem uma certificação aqui, o outro tem uma certificação lá. O que muda? Muda quase nada. Você já parou para pensar nisso, né? Estava fazendo um webinar esses dias sobre isso, e assim, tinha acho que 2.000 pessoas no webinar, umas 1.500 tinham o mesmo currículo que eu. Aí o que diferencia, por exemplo, de você conseguir vagas ou de você obter remunerações maiores? O seu portfólio de projetos. Então, eu contei lá nesse webinar, né? Falei, pô, eu sou Mário, engenheiro, mestre e tal, e aí, você me contrataria?
Talvez sim, talvez não, mas não faz muita diferença. Aí quando você entra lá, por exemplo, num currículo bem escrito, aí você vai ver que já construiu uma plataforma de tecnologia, que é a Start, tem mais de 10 mil usuários, trouxe o LinkedIn Learn para o Brasil, criei a plataforma Modern PMO, gerenciamos a expansão da fábrica da Austro no Brasil. Então, quando começa a vir esse tipo de coisa, aí é por isso que as pessoas, por exemplo, me procuram ou procuram a minha organização. E não porque eu tenho um conjunto de certificações, que claro que ajuda e é importante, mas não é isso o determinante. Então, todas as coisas que chegam ali no meu LinkedIn, diretamente lá para a nossa empresa, enfim, que é uma empresa de gerenciamento de projetos, está ligado, que aí foi até interessante numa das palestras anteriores aqui, de você estar contando soluções que você já fez e alguém lá naquela palestra ou naquele webinar, em algum lugar, naquele artigo, vai ter o mesmo problema. Então, se alguém, por exemplo, for fazer um escritório de projetos de agronegócio, ele vai encontrar que os melhores implementados foram implementados por nós, por exemplo. A gente tem escritórios de projetos na indústria da defesa, na indústria da tecnologia, e não um conjunto ali só de certificações, né? Então, o seu currículo e o currículo da sua organização é um portfólio de projetos. Os casos que a gente implementou, o tamanho das coisas que a gente fez. E isso só funciona somente se esses nossos projetos tiveram sucesso, né? Então, assim, você entregou tudo errado, atrasado, gastou mais, a gente não vai conseguir fazer isso. Então, muito mais do que simplesmente pensar num cronograma, enfim, naqueles aspectos aí, vamos dizer, mais técnicos da gestão de projetos, a gestão de projetos é uma gestão de negócio. Porque se a gente não tiver bons projetos, a gente não está aumentando a competitividade da nossa organização e nossa, né? Que também tem uns recursos, né? Quem quiser pode mandar mensagem lá para mim no LinkedIn, tem umas dúzias de vídeos lá no YouTube também para depois quem quiser ver cada uma das metodologias, mas o que a gente vai falar aqui é como atingir a nossa visão por meio de projetos. E acho que isso talvez seja uma coisa que ainda é um preconceito muito grande aí da área, né? Quando eu comecei na gestão de projetos, a gente tinha o entendimento de que eram somente projetos de engenharia ou de tecnologia. E que o gerente de projetos é aquele cara que não sabe construir a coisa, né? E aí fica gerenciando as tarefas, o cronograma, os recursos ali. Nada estaria tão errado quanto essa explicação. No final das contas, a gente está fazendo aquela ponte com os negócios. Então, como é que eu identifico benefícios, como é que eu sei quais são as necessidades, o problema que eu estou resolvendo, a melhor forma de eu resolver isso, e aí a gente avança a nossa organização. Porque se a organização estiver fazendo exatamente as coisas que ela sempre fez, que a gente chama de operações, a gente não vai ter competitividade, concordam? Então, operações é aquilo que já está procedimentado e que eu vou repetindo indefinidamente. Se eu tenho uma fábrica de bolachas, por exemplo, aí eu produzo 10 mil bolachas por mês, eu continuo produzindo. Faço um planejamento de insumos, planejamento de turnos, continuo produzindo. Daqui 3 anos eu vou ter fechado, porque eu vou estar obsoleto, não fiz manutenções, não criei nenhum produto novo, não aumentei minha capacidade. Então, se eu tenho uma estratégia de crescimento e de expansão, isso só vai acontecer com projetos. Então, a gente quer dobrar nossas vendas do ano que vem. Como é que a gente vai fazer isso? Projeto de marketing, projeto de novo produto, projeto de novo centro de distribuição, projeto de aumentar a nossa capacidade de expansão, senão a coisa não acontece. Não adianta a gente colocar aqueles objetivos lá, indicadores, se não vier aqui com um monte de marcozinhos, né, um monte de milestones aqui, que é quais projetos eu faço, com qual sequência e como que eu vou fazer um bom gerenciamento disso, né? Então, a gestão de projetos, ela identifica e combina ferramentas para a gente poder fazer isso. Provavelmente, a maior parte de nós aqui hoje usa gestão ágil, não é? Quem usa gestão ágil por aí? Usam gestão ágil, quem usa cronogramas? Pô, o resto faz o quê? Go horse, né? Vai, chega lá e o que tiver que fazer, a gente vai fazendo, né? Então, uma boa parte da gestão, inclusive, é falta de gestão. E isso causa muitos problemas nas organizações, né? Causa sobrecarga na equipe, causa problemas de qualidade, causa problemas de satisfação. Então, vocês têm que rever esse negócio aí, né? A gente vai ver aqui alguns passinhos para poder fazer isso. Porque, muitas vezes, a gente dá menor importância a essa gestão do que fazer, do que a construção da coisa em si. Então, estou preocupado com a infraestrutura, estou preocupado com o desenvolvimento, estou preocupado com uma série de coisas, mas aí eu começo a perder eficiência nisso.
Tem empresas que os projetos individuais aparentemente são lucrativos, mas quando você junta no todo, a empresa tem prejuízo. Isso é falta de gestão de portfólio e de projetos. Então, teve uma empresa que eu trabalhei, né, por exemplo, ficar mais claro, que era uma empresa de loteamentos, então construía loteamentos. E o dono fazia os projetos, né? Então, fazer um loteamento, sei lá em Alphaville, fazer um loteamento não sei aonde. Aqueles projetos individualmente, no papel, tinham lucro, né? Então, vou fazer um loteamento de tanto, vai me sobrar 1 milhão, outro loteamento, 1 milhão. E aí, chegava no fim do ano, estava menos 5. Mas por que está menos 5? Né? Porque o que a gente escreve numa proposta ou num papel, ele não vai se realizar automaticamente. Então, a gestão tem um papel muito importante aqui. E a coordenação dos ambientes multiprojetos, mais ainda. Porque eu duvido que tenha algum de vocês aqui que está trabalhando em um projeto só. É muito raro. A não ser que seja um projeto bem grande, está em 2, 3, 5, 12 projetos. Quando eles começam a competir por recursos na organização, isso é um enorme problema de execução na nossa organização, né? E ainda mais que as nossas organizações estão mudando aqui de silos para esses times de projeto. Então, agora a gente tem squads, né? Tem tribes, tem esse nome todo aí. Mas não mudou a forma de organizar. Então, o fato de eu simplesmente colocar unidades menores, mas se elas não têm processos e autonomia, isso não vai funcionar. Preciso definir as interfaces entre isso, preciso criar um processo como um todo de gestão de projetos, né? A gente vai passar aqui por umas etapinhas para fazer o planejamento de um projeto tradicional e o planejamento de um projeto ágil, para daí, no final aqui da apresentação, a gente chegar no modelo que hoje é o que mais funciona para as organizações, que é chamada de gestão híbrida de projetos. O que é a gestão híbrida de projetos? É que eu tenho um controle lá em cima, como, por exemplo, um contrato que foi vendido, estou respondendo a uma RFP, ou, enfim, tem algum tipo de planejamento que eu já realizei. Eu não preciso colocar todos os detalhes, aí eu posso combinar algum framework ágil abaixo disso, por exemplo, mas ainda assim eu consigo ter governanças, né, como se fossem alguns limites ali para a gente gerenciar esses projetos. E se eu fizer isso através de um software, uma plataforma PPM, seja ela Monday.com, Microsoft Project Online, enfim, Atlassian, Jira, qualquer uma delas, se eu combinar bons processos com uma plataforma dessa, aí você vai, com toda certeza, né? A gente vê isso aí nas pesquisas mundiais, você vai ter 30% a mais de eficiência nos seus projetos. Então, muitas vezes a gente está brigando por preços, né, brigando por mão de obra, como o colega falou aqui antes, brigando por uma série de coisas. Se a gente tiver a casa organizada, você já tem 30% a 50% de eficiência sem trocar nada. Então, assim, se a gente pensar, por exemplo, né, a minha empresa e várias das empresas que eu conheço, a gente nem tem tantos recursos sêniores. Porque aquele manualzinho lá do By the Book, que o Roberto falou aqui antes, é exatamente o que a gente tem. Então, assim, você tem um onboard, você sabe exatamente o que você vai fazer. Se a gente começar um projeto, né, falando rapidamente aqui na nossa estrutura interna, ele vai começar um projeto que tem todas as etapas lá do SDR, de levantamento e vendas, está num CRM, que no nosso caso é o Dynamics, mas poderia ser qualquer um, só que ele está integrado ao projeto, que no nosso caso é o Project Online, também poderia ser qualquer um. Então, quando eu vou passando por etapas de vendas, na nossa empresa, antes acontecia muito de ser vendido uma coisa que o pessoal da entrega lá não conseguia entregar, né? Talvez aconteça isso aí na empresa de vocês, né? Mas hoje não acontece de jeito nenhum, porque as etapas de vendas, ela já cria um ticket dentro do Project Online, com os nossos cronogramas padronizados para os tipos de entregas que a gente faz, e na segunda reunião o responsável técnico participa. Então, a proposta não é criada separada, a gente nasce com um cronograma único, que está dentro do Project Online. Se essa proposta for ganha, aí ele move de etapa lá no Project Online e o responsável pela área designa o gerente de projetos da execução, que vai fazer um kick-off com o cliente, bater as datas, fazer modificações, mas é um cronograma único, é o mesmo cronograma que é visto pela vendas, que é o mesmo cronograma que é visto pelo financeiro e administrativo. Então, eu tenho um lugar único. Na hora que ele forma a equipe dele, as pessoas recebem as tarefas dentro do Azure DevOps. Então, ninguém precisa olhar várias coisas. Cada um, a gente tem uma reunião diária da empresa inteira, todos os dias, que ela dura literalmente menos que 10 minutos. E, às vezes, eu posto lá a reuniãozinha, né, coloco lá no LinkedIn, aí o pessoal, pô, como faz uma boa reunião? Não existe uma boa reunião. Existem bons processos antes. Tem esse negócio. Como é que faz em 15 minutos? Eu não consigo fazer em 15 minutos. Não consegue, porque não tem processo, não tem planejamento.
Então, todo mundo sabe exatamente o que precisa fazer. Aí ele chega lá, sabe que tem o DevOps, o coleguinha sabe o que ele tem que fazer, a gente só trata de impedimentos. Então, tem a empresa inteira, em torno aí de 38 pessoas, pouco mais, e dura 7, 8 minutos todos os dias. Não tem reuniões muito grandes, né? Então, à medida que a gente divide esses timezinhos menores aqui, a gente precisa encontrar novas formas de gestão. E se a sua empresa é uma prestadora de serviço, ela é mais projetizada ainda do que você imagina. E vai criando uma confusão muito grande ao longo do tempo, né? Bom, gestão ágil, preditiva e híbrida, que a gente falou, não tem um modelo único, porque os projetos não são únicos. Eles não têm um modelo único, porque os projetos são diferentes, né? A gente tem características diferentes. Então, tem modelo de projeto para construção, modelo de projeto para a indústria farmacêutica, para a indústria de defesa, para a indústria de tecnologia, para uma série de organizações. Então, quando a gente fala que tem muitos modelos, não significa que você precisa saber todos. Você precisa escolher algum para aquele tipo de organização sua. Então, aqui tem alguns deles, né? Tem o PM Canvas, que a gente vai falar daqui a pouco. Você pode utilizar uma metodologia como o Prince, modelo A3, enfim, Scale da Agile Framework, Discipline Agile, alguma coisa. Só que quando você escolher um desses para implementar na sua organização, aí você precisa implementar direito. Porque o grande problema que a gente tem hoje é que a gente pega só o nome, né? Lê aquele artigo lá na revista, né? Scrum, aí você lê 3 páginas e aquelas 3 páginas é o que você acredita que vai implementar na empresa. Isso é muito pouco, muito pobre. E aí não vai funcionar. E também a gente muitas vezes coloca essas metodologias, mas a gente não tem ferramentas adequadas para isso. Então, se a gente também não investir em ferramentas de gestão de projetos, né, que não é muito o meu foco aqui nessa apresentação, seja ela qual você escolher como vendor, mas se a gente tem numa parte tão importante da nossa empresa, que talvez aí 50% da sua empresa seja projetos, né, empresas de tecnologia, 30%, 50%, talvez até 80% do seu tempo aí é projetos. E você não tem uma ferramenta de gestão de projetos, está cuidando talvez do orçamento no Excel, aquela coisa toda, tem alguma coisa errada, concorda? Porque a gente não tem empresa sem ERP, sem o CRM. Se eu não tenho uma ferramenta de projetos numa empresa que primariamente é de projetos, tem alguma coisa muito errada aí na nossa execução, né? Então, o chamado planejamento preditivo são projetos aqui que têm fases sequenciais, né? Um planejamento em cascata aqui, e ele continua funcionando muito bem. Então, as pessoas reclamam dele aqui, né? Porque a gente tem o movimento ágil aí já com 25 anos, né, de agilidade, mas em determinados tipos de projeto é isso que a gente tem que usar, porque é o que funciona. A gente vai falar da gestão ágil depois, mas existem pressupostos de utilização de um versus do outro. O projeto tradicional é aquele em que a gente tem um escopo pré-fixado e que a gente tem uma estabilidade de requisitos. E ainda existem muitos projetos desse tipo. Você já recebeu uma RFP, você recebeu uma descrição do trabalho, já está tudo detalhado ali o que você vai fazer. Porque provavelmente já houve outro projeto anterior, ou houve um estudo para aquele levantamento. Então, quando você recebe uma caixinha fechada para organizar, isso aqui é a maneira mais eficiente da gente organizar esse projeto. E quando a gente está falando de um ambiente multiprojetos, se eu tenho 1, 2, 10, 20, 50 projetos, a otimização dos recursos funciona muito melhor se eu tiver cronogramas. Então, mesmo que esses cronogramas sejam em alto nível, por exemplo, no nosso caso, a gente tem sempre um cronograma deste alto nível, consigo saber exatamente os recursos que estão trabalhando em cada um deles, mas as tarefas lá no nível do DevOps, aí ela tem alguma flexibilidade. Como as duas plataformas estão integradas, quando alguém arrasta uma tarefa, eu recebo lá no meu dashboard de portfólio, início real, término real, horas trabalhadas, e eu sei a margem dos meus contratos em qualquer hora que eu abrir. Não preciso perguntar para ninguém quantas horas foram gastadas, né? Quantas horas foram gastas lá. Mas esse planejamento inicial, ele parte, então, de a gente ter um escopo definido, né? A gente tem o escopo, o prazo e o custo aqui. E num projeto chamado preditivo, o que a gente faz é que esse projeto só acaba quando termina o escopo. Então, eu tenho que entregar todas as coisas para eu poder concluir aquele meu projeto. Diferente de um projeto ágil, que a gente vai ver daqui a pouco, em que o escopo é flexível. Eu posso entregar menos coisas e encerrar o meu projeto antes. A gestão ágil, portanto, ela permite maior flexibilidade.
Uma coisa é que assim, o modelo ágil, pelo nome, ele engana um pouco, né? Que dá a impressão de que o projeto ágil é mais rápido. E não necessariamente. Agilidade não significa rapidez. Agilidade significa flexibilidade nas mudanças dos requisitos. Se eu estiver utilizando a gestão ágil de uma maneira errada, ou em projetos que aquilo lá não é adequado, ele vai ser pior, vai ser muito mais ineficiente. Porque se eu já sei exatamente tudo que eu vou fazer, para que eu vou construir aquilo ali de uma forma que eu não otimizo os recursos? Então, quando eu tenho aqueles pressupostos do preditivo, eu devo optar por aquela opção. Quando eu não sei exatamente o que eu vou fazer, então eu tenho levantamento, tenho uma fase exploratória, tenho concepção, tenho discussões de necessidades e funcionalidades, essa aqui é a abordagem que você vai usar. Existem muitas abordagens ágeis, né? A gente pode usar um Kanban, podemos utilizar Scrum, podemos utilizar uma série de outras coisas, mas é aqui, então, iterações. A gente tem um desenvolvimento incremental, funciona muito bem, desde que você tenha escolhido um único framework e tenha utilizado aquilo ali de uma maneira adequada antes de fazer modificações, né? Não é que a gente não possa fazer modificações na metodologia, a gente pode sim, mas a gente precisa pelo menos estabelecer um trabalho mínimo antes de começar a fazer essas coisas, né? Comparando as duas, então, quando a gente está falando de tradicional, a gente tem que entregar tudo, o que prometeu, nosso escopo, e aí a gente otimiza ao máximo o nosso cronograma, tarefas e recursos, enquanto quando estamos falando de uma gestão ágil, eu tenho o escopo flexível. Então aqui eu posso entregar mais coisas ou menos coisas. Vou fazendo ali alguma forma de épicos, funcionalidades, histórias, enfim, tem diferentes maneiras da gente organizar isso. Priorizo por valor e vou fazendo as entregas que a gente tem. Embora a gestão ágil ela seja mais adequada para muitos tipos de projeto hoje, dada a incerteza e mudança que a gente tem no ambiente, ela é muito mal utilizada. Tem estudos no mundo, né? Tem um estudo lá na Inglaterra que fala que 700 bilhões de libras são desperdiçados por ano por causa dos projetos ágeis. Mas é porque a gente chama de ágil, mas não faz nada, né? Então, o ágil, vamos planejar aí o que a gente vai fazer amanhã, né? Não, é ágil, amanhã a gente vê, não precisa, não, né? Isso não é agilidade. Agilidade precisa de uma arquitetura inicial, tem um vision e a visão do nosso produto, para que a gente consiga realmente priorizar aquelas coisas em valor e ir fazendo, né? Bom, vamos ver as etapinhas para cada um desses tipos de projetos aqui. Uma etapa muito importante é essa etapa aqui de iniciação do projeto. Então, o começo do projeto, ele talvez seja a parte mais importante de todas, porque é onde a gente tem o alinhamento de expectativas. Então, muitas vezes, as pessoas só se preocupam com o cronograma. O cronograma é um reflexo de que houve um bom entendimento e de que eu sei o que eu estou fazendo. Então, se você já começou a conversar com o seu cliente, está construindo um cronograma, tem alguma coisa muito errada no seu projeto e nos resultados dele. A gente tem aqui uma etapa de entender o problema, entender as necessidades. Aí você pode combinar design thinking, business analysis, enfim, alguma outra coisa aqui, para que eu possa entender e depois construir o meu plano detalhado. Porque o plano detalhado é como se fosse o mapa para eu chegar num objetivo. Mas eu tenho que saber qual que é aquele objetivo primeiro. Então, eu quero reduzir os custos, por exemplo, de logística da minha organização. Aí eu começo a explorar alternativas, aí eu vou definir o que eu quero fazer com aquilo num escopo preliminar, e aí sim eu posso vir elaborar o meu plano detalhado. Então, depois dessas etapas de levantamento, que você pode utilizar uma ferramenta como o PM Canvas, a gente vai ver ela um pouco mais adiante, mas é um modelinho de uma página que serve para que você faça esse levantamento inicial e tenha o alinhamento com os interessados, cliente, patrocinador, usuários, né? O Canvas ele faz, inclusive, parte do nosso processo de vendas, porque a gente só vende projetos, né, na nossa empresa, a gente só vende projetos, então esse alinhamento é muito importante. Não adianta eu receber coisas que não refletem o problema do meu cliente, porque aí depois eu vou ter várias mudanças, né? Ontem mesmo estava conversando com um grupo de gerentes de projeto que eu acompanho, e aí a pergunta da pessoa lá era, poxa, mas eu estou num projeto aqui e a gente tem um monte de mudança, só tem mudança. Todo dia, né, chega o meu diretor aqui, mudança, 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 o cliente tem mudança. Aí, qual que é o problema? O problema é que não houve levantamento. Então, assim, quando você não entendeu a necessidade, a mudança vai ocorrer muito mais frequentemente. A necessidade identificada dificilmente muda.
Pensa no seguinte, né? A gente chega aqui e fala, pessoal, eu sou o diretor aí da área financeira, e falo, pessoal, vamos implementar o SAP, por exemplo. Aí vocês começam a trabalhar, já montam o cronograma, né? Vocês já chegam com o cronograma, nem me perguntaram por quê, nem o que eu vou fazer com ele, né? Mas já chegam com o cronograma pronto e começa a executar. Aí eu quero mudar, eu quero outro dashboard, eu quero que saia uma lista em PDF, eu quero que o SAP fale com o project, e mudança, mudança, mudança. Por quê? Porque vocês nem entenderam a necessidade. Vocês já foram direto para a solução. Talvez a minha necessidade é que eu quero reduzir custos de estoque. E na minha cabeça, se eu tivesse SAP, eu reduziria o custo de estoque. Aí você está implementando, e eu estou vendo que não está reduzindo o meu custo, estou pedindo mudança. Então, se você tivesse explorado melhor o problema, talvez a gente encontrasse uma outra alternativa, um rastreamento, por exemplo, um track management system, alguma outra coisa, que aquilo sim ia resolver o meu problema. E aí eu não ia te pedir mudanças. Então, a necessidade ou oportunidade dificilmente mudam, a não ser que as condições da organização mudem. Mas se a minha necessidade é essa, reduzir o custo de estoque, por exemplo, aquilo ali dificilmente muda ao longo do projeto. Mas se isso não for identificado, aí a solução vai sendo remendada até chegar lá no final como um Frankenstein, né? Então, a partir desse entendimento, a gente cria uma visãozinha gráfica aí que talvez vocês já tenham encontrado por aí, chamamos de estrutura analítica do projeto, que é quebrar o trabalho em pedaços menores. Muita gente tem preguiça de fazer isso. E em planejamento, tem as pesquisas em relação a isso, né? Cada 1 hora que você gasta de planejamento, você economiza 10 horas na execução. Porque a gente não esquece coisas e a gente está preparado. Então, se você chegar num evento como esse, né, que não é um projeto gigantesco, por exemplo, mas se não tiver uma mínima preparação, aí você chega aqui, não tem a tomada, não tem o computador, faltou não sei quem, o horário da palestra de um está em cima da palestra do outro. Por quê? Por preguiça de planejamento. Então, eu costumo falar do planejamento aqui, paga agora ou paga depois, né? Só que você paga depois, você paga com juros. Faça o seu investimento de tempo em planejamento, que isso vai começar a se tornar uma rotina. E para os projetos futuros é a reutilização. Porque a primeira vez que você for fazer uma EAP dessa aqui vai dar muito trabalho. Hoje, nos nossos projetos, a gente consegue fazer o planejamento em mais ou menos 1/20 do tempo. Mas é porque a gente reaproveita muitas coisas que a gente construiu. A gente só reaproveita porque foi bem feito no passado. Então, projetos anteriores, a gente investiu muito tempo em planejamento, que hoje é acelerado na nossa execução, e a gente não precisa refazer aquele planejamento de novo. Então, esse é um outro aspecto muito importante, né, de a gente fazer isso bem, seja para a EAP, seja para o cronograma. Então, a EAP diz as entregas. Aquela visãozinha gráfica lá é muitas vezes o que vai no contrato do nosso cliente. Entrega 1.1, aí tem tal coisa, critérios de aceitação, 1.1.2, critérios de aceitação. É aquilo lá que é o nosso pagamento, a estrutura analítica do projeto. Um conjunto de pacotes, um conjunto de entregas que faz a gente receber alguma coisa. Aqui é o nosso modo de construir, então o cronograma é uma visão mais interna. Eu posso ter aquela visão de alto nível, uma linha do tempo, marcos para o meu cliente, mas aí dentro do dia a dia da equipe eu coloco as tarefas. E aí de novo vem a questão da nossa preguiça de planejar muitas vezes, né? Isso vale até para os projetos pessoais. Então, se você vai planejar uma viagem, você vai mudar de país, enfim, fazer uma série de coisas aí, se a gente seguir essas etapas de planejamento, a gente vai conseguir executar aquilo. E quem não segue não tem resultados. Ou tem resultados muito mais dificilmente, né? Ontem também nesse grupo aí a gente estava discutindo até projetos pessoais, e aí você vê tem pessoas que passam no concurso, né, e pessoas que não passam no concurso. Por que será? Dedicação, inteligência, o que vocês acham? Método. Então, assim, quem não tem planejamento não chega lá. Então, eu posso levantar todo dia às 5 horas da manhã, estudar das 5 até as 11, 10 anos, não vou passar em nada. O que eu estou estudando, qual que é a sequência, qual que é o objetivo. Então, se eu pegar aquele termo de abertura lá, o nosso PM Canvas, que a gente vai ver daqui a pouco, aí eu vou identificar primeiro a necessidade. Bom, estou buscando um salário melhor, enfim, estou buscando algumas coisas ali. Porque se não tem necessidade, já não tem motivação para o projeto. Então, se não tem necessidade, eu não preciso fazer aquele meu projeto. Aí eu defini esse objetivo, essa necessidade, agora qual que é o meu objetivo? Passar num concurso. Mas isso é muito amplo. Qual concurso eu quero passar?
Eu quero ir para a polícia, por exemplo. Então, agora eu já tenho algo muito mais restrito, certo? E aí sim eu vou poder montar um planejamento. Então, eu tenho que estudar tal matéria, tantos dias, quais coisas eu vou buscar ali. Então, o método é que faz a gente, muitas vezes, organizar e executar determinada coisa. Poderia ser um projeto de marketing, projeto de uma nova campanha, projeto de recursos humanos, enfim, dos mais variados projetos aí, a gente segue essas mesmas etapinhas. E essa etapinha aqui, ela pode ser feita no que chamamos de ondas sucessivas. Então, eu posso vir detalhando mais aqui, como você está vendo. À medida que eu me aproximo de outras fases, eu vou adicionando este detalhamento. Porém, o planejamento em ondas sucessivas, ele não é go horse, né? Não é assim que a gente não faz o plano e deixa para quando chegar perto fazer. Não, eu já montei o esqueleto do plano. O que eu não fiz foi adicionar todas as tarefas diárias daquela coisa, porque daqui a 6 meses, que está muito distante, pode ser que eu tenha mudanças naquelas tarefas. Mas eu já sei nos níveis maiores ali o que eu vou fazer. Então já está claro quais são as coisas que eu vou fazer, eu vou adicionar mais tarefas e atribuições ao longo do tempo. Se você adquirir um hábito de fazer isso e utilizar uma ferramenta adequada, vai ser muito fácil. Então, você vai lá todo dia, põe tarefa, atualiza, consegue ver quem está fazendo o que no seu projeto. Aí a gente vai ter o nosso orçamento. Então, só depois que eu criei as entregas e que eu fiz as tarefas é que eu faço o orçamento do projeto. Porque muitos problemas que a gente tem com os nossos clientes é de a gente pular essas etapas de planejamento, concordam? Então, a gente vai lá, não sabe exatamente quais são as entregas, não identificou a necessidade, aí não tem aquele alinhamento inicial, a gente pula direto para um cronograma, que é só para inglês ver, né, um cronograma aí para a gente dar qualquer tarefa lá e fazer outras diferentes, né, e coloca um orçamento também que não tem base em quase nada. Aí a gente conseguir ter sucesso lá na execução é muito difícil, né? A gente vai, às vezes, atrasar o projeto demais, gastar demais. Então, esse planejamento do projeto, ele é uma etapa fundamental. Posso adicionar o que chamamos de planos auxiliares, como, por exemplo, um plano de comunicação, para o meu cliente saber quando que ele vai receber reportes, quando são as reuniões. Posso adicionar um plano de aquisições, se for o caso, tiver que comprar muitas coisas. Então, os outros planos aqui, eles são opcionais, dependendo do tipo de projeto e do tamanho de projeto. Uma vez que eu fizer isso, aí eu vou para a execução. Então, na execução, a gente não vai nem se estender tanto aqui na execução, né? Se você fez um bom planejamento, a execução é quase automática. Você vai ter que acompanhar e supervisionar, mas está claro tudo que precisa ser feito, todos os envolvidos e as etapas do nosso projeto. Se você não fez aquela parte da execução, você vai investir aqui o dobro ou o triplo de horas. Então, você vai ter que ficar de babá das pessoas, literalmente. Vou precisar de muito mais pessoas sêniores, né, como o colega falou na outra palestra, simplesmente que eu não fiz o detalhamento. Então, quando a gente faz aquele plano ali, eu consigo utilizar até estagiários em projetos complexos. Consigo utilizar uma série de coisas. Por quê? Porque eu fiz a arquitetura, defini tudo que vai ser feito, quebrei em pedacinhos menores, eu só preciso supervisionar os pedacinhos menores. Se eu tiver grandes pedaços, eu vou precisar de pessoas mais sêniores e vou ter enormes desvios naquilo lá. Além da dificuldade do ambiente multiprojeto, eu estar competindo entre os projetos, né? Preciso, então, aqui ter as nossas atividades do dia a dia do gerente de projetos, né? De acompanhar tarefas, de lidar com os stakeholders, comunicação, liderança e tudo mais. Em paralelo com essa nossa execução, o monitoramento e controle. Então, monitoramento e controle significa que a gente vai comparar o nosso plano com aquilo que a gente está executando. E a gente só consegue fazer isso se o plano, pelo menos, está próximo da realidade, né? Foi um plano bem feito ali. Então, esse monitoramento e controle é uma coisa que os gerentes de projetos hoje e as próprias equipes gastam muito tempo. E gastam muito tempo porque não tem método e porque não fizeram um plano. A gente implementa automatizações, né, de gestão de projetos numa suíte que chamamos de Modern PMO, que você escolhe as metodologias, integra as ferramentas ali, faz um ciclo fim a fim, como eu descrevi para vocês no início. E a gente implementou isso, por exemplo, na Suzano. É um caso lá de implementação, tem lá no nosso site, por exemplo. E a gente economiza hoje, todo mês, para o resto da vida, todo mês, a gente economiza 4.500 horas. 4.500 horas, já pensou? 4.500 horas, sei lá, vezes 200, 300 reais aí, é muito dinheiro todo mês para o resto da vida. Que era gasto em controle.
porque o gerente de projeto tem que ligar para não sei quem, pegar o e-mail de não sei quem, abrir o Excel, procurar um arquivo lá no Drive, não sei aonde, para ele montar os relatórios. As estimativas dizem que a gente gasta 25% a 30% do nosso tempo semanal só fazendo relatório. Então é PowerPoint, Excel, né? E aí o que sobrar você está realmente trabalhando em alguma coisa. Quando a gente tem o método, tem o planejamento e coloca isso em uma ferramenta centralizada, seja ela qual for, isso é automático. Então tem um estudo do Gartner de 2018 que fala que até 2030, 80% das tarefas de gestão de projetos devem ser eliminadas ou automatizadas, porque elas não agregam valor. Então, não agrega valor ligar para vocês e saber se você fez a porcentagem da tarefa ou não, certo? Deveria ser alguma coisa que já está embedded dentro do processo e da ferramenta. Você recebe a sua tarefa, na hora que você arrastou, por exemplo, no nosso DevOps, você recebeu as tarefas, você arrastou o que está fazendo, eu já sei. E já atualiza lá horas, já atualiza a margem do contrato, já atualiza tudo. Não preciso te ligar e te perguntar. Não preciso saber quais coisas você está fazendo. Os dashboards têm que ser automatizados, porque eles não adicionam valor à gestão de projetos. O que adiciona valor à gestão de projetos? A nossa capacidade de tomar decisões em cima deles, desde que sejam boas informações, né? Então, aqui eu vou acompanhar, vou ter a coleta e medição de informações, vou avaliar o desempenho, e aí vou identificar e acompanhar as mudanças. Quando a gente tem essa centralização, a gestão de mudanças fica muito mais fácil, sabe? A gente sofre demais aí nos projetos por não ter aquelas etapinhas anteriores de planejamento e da execução. Temos mudanças ainda, né? A gestão de mudanças é quase um assunto à parte aqui, de como que a gente faz essa gestão de mudanças, mas eu posso sim alterar o meu cronograma, posso alterar recursos, posso alterar requisitos, desde que eu faça uma análise de impacto para isso. Porque muitas vezes, quando a gente não tem a documentação do projeto, aí lá no final a gente vai pagar muito caro por ele também. Não vai obter aceitação, a gente vai ter retrabalho, a gente vai ter bugs, vai ter uma série de problemas. Então, manter a integridade do que chamamos de linhas de base, versionamento, também é uma tarefa muito difícil quando você não tem ferramentas adequadas. Então, no nosso caso lá, a gente já faz o versionamento automático. Todos os documentos estão dentro de um SharePoint do projeto, está conectado tanto ao Project quanto ao DevOps. Você criou alguma coisa, ele está ligado à tarefa, o último que mexeu está lá, qual foi a aprovação, quando eu salvei, porque eu não tenho dor de cabeça de documentos diferentes no meu projeto, né? E aí você vai chegar lá no final e vai ter sucesso no seu projeto no final das contas. A gente vai ter aceitação, vamos conseguir ter o desenvolvimento da nossa equipe, que é um aspecto importante também, até para que eles mesmos consigam gerenciar projetos melhores no futuro. Então, a gente tem essa visão, muitas vezes, de que só o gerente de projetos, né, o gestor de projetos, é o responsável pela gestão, e não é a equipe inteira, porque a equipe acaba fazendo atividades de planejar, de atualizar tarefas e de se desenvolver nessa maturidade aqui também. Bom, na gestão ágil, né, aqui tem um monte de figurinha aí da gestão tradicional, né, a gente pode criar nossos dashboards lá, cronogramas. Na gestão ágil é um pouco diferente, porque aí a gente não faz aquele nosso cronograma preditivo, mas ainda assim a gente tem que escolher e seguir algum método, né? Quando escolher o ágil? Quando a gente tem muita incerteza. Instabilidade de requisitos, mudanças tecnológicas, ou quando a gente não sabe ainda qual é a necessidade, ela não está clara. Então, essa figurinha aqui mostra um pouco de etapas exploratórias. Aí eu posso fazer, por exemplo, algumas sprints iniciais, né? No nosso caso, por exemplo, a gente nunca faz um projeto de escopo fechado se a gente não tem os requisitos certinhos, né? Que a gente sabe que vai dar problema. Então, quando o cliente não sabe exatamente o que ele precisa fazer, a gente vende um levantamento para ele. E o assessment, ou esse levantamento, ele é feito de maneira ágil. Ele dura 2 a 4 semanas, tem as coisas que acontecem lá dentro dele como entregas, mas a gente não sabe exatamente o que vai sair dele. Vai sair um modelo de processos, uma arquitetura organizacional e requisitos para uma ferramenta PPM, que é o que nós implementamos. Então, no final dessas 2 a 4 semanas, às vezes estendido ali, se for uma empresa muito grande, com muitas áreas, a gente entrega para ele um RFP, que ele vai poder contratar a gente ou outro, que ele não está preso a gente, né? Então, a gente faz ali os requisitos e os processos daquilo de uma maneira que ele consiga contratar qualquer outro. Mas isso dá uma segurança para o cliente e uma segurança para a gente,
ou para outro fornecedor que vencer a próxima etapa. Porque você não começa um projeto muito grande sem ter requisitos nenhum, né? Então, isso aqui é uma ideiazinha de como que você pode decidir por ir pelo caminho ágil ou pelo caminho tradicional. Se você for pelo ágil, tem muitas metodologias. Um dos frameworks mais conhecidos é o Scrum. Então, o Scrum é um framework aqui que se preocupa com essa interação, da gente desenvolvendo o projeto de maneira progressiva, dando autonomia para a equipe, mas tem alguns pressupostos, né? A gente precisa que a equipe esteja o mais full-time possível, geralmente que essa equipe tenha algum nível de senioridade, para que a gente possa implementar a gestão ágil de uma maneira adequada, né? A gente tem 3 papéis aqui. O Product Owner, talvez vocês tenham aí uma familiaridade, acho que deve ter em toda a empresa aí de vocês, é o responsável por fazer a interface com o cliente. Ele é o representante do cliente ali de alguma maneira, nesse levantamento e definições de necessidades, para que ele possa criar o que chamamos de backlog do produto. Tudo o que é necessário ali naquele desenvolvimento. Ele vai fazer a interface com a equipe para decidir como detalhar e implementar isso. Aí eu vou começar a criar minhas funcionalidades, histórias, priorizar, fazer estimativas. E temos uma outra figurinha muito importante e muito mal utilizada nas organizações, né, que é o Scrum Master. É difícil encontrar uma empresa que tem bons Scrum Masters e que o pessoal tenha dedicação somente a isso. O cara é sempre Scrum Master e outra coisa, né? E ele ainda é Scrum Master de 12 projetos. A chance disso funcionar, você já deve saber, né, é baixíssima. Então, assim, as poucas empresas que usam o framework Scrum bem, né? Conversei, por exemplo, com um colega que era da própria Accenture, ele é Scrum Master full-time de um projeto. Ele só é Scrum Master, é para isso que ele foi contratado. É um cara sênior disso, ganha bem, e ele só cuida disso e só em um projeto. Porque ele é o guardião da framework, ele deve orientar o Product Owner em coisas que ele precisa, deve orientar a equipe, deve orientar no uso das melhores técnicas, das estimativas ágeis, porque senão, no final das contas, a gente está achando que está usando o framework, né? Mas a gente só mudou de nome. Aqui tem alguns eventos, vocês estão familiares com eles aqui também, mais como um resuminho. Mas uma coisa muito importante é que antes de eu começar o projeto, eu tenho um planejamento. Às vezes a gente chama isso de sprint zero, tem metodologias que chamam isso de visioning, que é criar a visão do produto, mas eu não saio simplesmente colocando pacote e entregando alguma coisa. Eu tenho que saber mais ou menos o que eu vou fazer. Eu costumo colocar um exemplo, muitas vezes, né, que é se eu fosse construir um caixa de banco, sabe aquele caixa que você vai tirar dinheiro? A gente pode construir aquilo ali de maneira tradicional ou ágil. Se eu for construir ele de maneira tradicional, eu levanto todos os requisitos do caixa de banco, eu faço toda a arquitetura dele, eu desenho todos os módulos, construo todos os módulos, e aí vou entregar o meu caixa de banco daqui, sei lá, 8 meses, por exemplo. Se eu for fazer ele de uma maneira ágil, eu não saio construindo a tela e juntando a tela com código de barra para ver se ele vai sair dinheiro. Não faço isso, né? Mas é o que a gente tenta fazer em muitos projetos. Tem uma etapa inicial que eu vou fazer um benchmarking com outros caixas, vou pensar na estrutura básica que ele precisa e eu vou priorizar as funcionalidades dele. Então, numa versão 1, eu posso fazer um caixa de banco que só sai nota de R$10. Mas eu já sei que na próxima eu preciso colocar outras coisas. E eu já deixei espaço para isso. Então, na próxima, eu vou colocar código de barra. Então, vou ter releases, aí, lançamentos, mas, de alguma maneira, isso já está pensado. Não foi detalhado, mas já está pensado. Isso é muito importante e é um erro gigantesco aí que a gente tem na gestão de projetos ágeis, né? Porque para poder criar esse pedaço aqui de feature, de todas as outras coisas que a gente vai fazer, os artefatos, backlog do produto, backlog da sprint, conseguir chegar no final do nosso projeto ali entregando uma coisa útil e integrada, a gente não pode simplesmente sair fazendo as coisas, né? Então essas etapinhas aqui de planejamento são muito importantes. Criar esse backlog do produto e fazer o planejamento inicial do projeto como um todo é fundamental para que você possa ter sucesso. Muitas vezes a gente vai nas organizações e vê que o Scrum se resume a um daily meeting. Então, o pessoal, né, o que vocês estão fazendo aí? A daily meeting, né? E aí também demora um tempão o daily meeting, muda um monte de coisa e depois todo mundo faz hora extra e termina o projeto, né? Isso não é gestão ágil de maneira nenhuma. A gente tem várias coisas que ocorrem antes de eu começar a executar aquele projeto, para que aí eu tenha um product backlog decente
e depois eu ainda preciso fazer o refinamento disso, né, o grooming desse meu backlog, para eu conseguir chegar lá no final do projeto e somar todos esses pedacinhos aqui. Então, a ideia do produto mínimo viável, que passa bastante aqui pela agilidade, não é a gente simplesmente sair construindo qualquer coisa, né? Esse exemplo aqui mostra bastante, porque eu já tenho uma visão do produto, eu faço um benchmark ali, mas aí eu coloco pedaços dele que eu vou construir antes. Então, se eu construir aqui só o meu donutzinho aqui sem cobertura, mas já tem valor. Talvez eu possa parar por ali mesmo. Se eu colocar alguma coisinha de cobertura, eu tenho mais valor nele. Mas eu não posso simplesmente ir juntando os pedaços até o final. Eu já tenho uma ideia do que eu quero construir, né? Como uma listinha de desejos aí que a gente vai fazer. E, finalmente, chegamos à nossa gestão híbrida de projetos, que é onde a gente realmente tem uma abordagem mais adequada para os tempos de hoje. Porque antes a gente tem um tempão para planejar, né? 10 anos atrás aí a gente tinha um tempão aqui para planejar. Agora a gente precisa planejar em menos tempo, mas a gente também não pode fazer um negócio com um planejamento zero, né? Fazendo o nosso modo Go Horse aí, porque aí vai ficando cada vez pior. Ainda mais quando são múltiplos projetos, né? A gestão híbrida, ela pode funcionar muito bem com 3 ferramentas simples aqui. Esse aqui é o Project Model Canvas, é uma ferramenta bastante conhecida, tem um livrinho sobre ele, né? Não sei se vocês já utilizaram, mas aqui a gente cria aqueles blocos, então lá eu tenho a justificativa do projeto, o objetivo, eu tenho um planejamento preliminar. Esse planejamento é feito em uma página mesmo, pode ser feito colaborativo, então, vou colocar um flipchart aqui na sala e a gente fazer. Ou podemos usar uma ferramenta digital, Miro, Mural. Isso aqui, para a gente, é o início do projeto. Então, na nossa suite Modern PMO, por exemplo, isso aqui é uma solução que está dentro da intranet do projeto. Não é um flipchart. Os campos que a gente tem do nosso Project Model Canvas estão dentro do SharePoint ligado ou ao Project Online, ou ao Monday, ou ao suite da Atlassian. Quer dizer, ele já nasce ali com a rastreabilidade. Se eu quiser pesquisar quaisquer outros projetos parecidos, eu consigo ver o portfólio da minha organização. Ele não está sendo criado num PowerPoint, num Excel, enfim, em algum outro lugar ali. Eu até posso ter isso no início, mas depois eu transfiro ele aqui para a ferramenta. Eu já saio pensando no que eu vou construir, ó. Porque se eu fizer aquele primeiro ali de uma gestão tradicional, aquele primeiro ali é muito ruim, porque eu vou tendo os pedaços e só lá no final eu tenho meu carro construído. No segundo aqui, que às vezes a gente vê essas figurinhas aí na internet, isso aí está todo errado, né? Não tem esse negócio de você começar com um skate, ir para um patinete e transformar ele numa moto, num carro, né? Você já deve conceber isso na sua cabeça, né? Porque o desperdício é enorme. Faço um skate, jogo fora, eu faço uma bicicleta, jogo fora, eu não saio da bicicleta para a moto, né? Aí eu faço uma moto, jogo fora e faço um carro, não tem o menor sentido. Então já sei o que eu quero fazer, né? Eu quero fazer esse negócio aqui, lindo, com melhor acabamento e tudo mais. Por onde eu começo? Começo por uma estrutura básica, muitas vezes. Vou colocando módulos, funcionalidades, vou estendendo isso aqui. O produto mínimo viável não é uma coisa com pouco requisitos e não é uma coisa mal feita. O produto mínimo viável é uma coisa que vai testar hipóteses. Então, muitas vezes, né, o pessoal vê, isso aqui é um MVP. Não, isso aí é uma porcaria aí que você fez, né, não é um MVP. O MVP é uma coisa que eu quero validar um requisito para depois eu construir a versão definitiva daquilo lá. Eu tenho hipóteses para construir. E eu posso fazer isso aqui utilizando, para mim, a melhor metodologia que existe hoje, que é o Prince2 Agile. O Prince2 tem níveis de governança, aqui a gente tem os níveis de governança ali do patrocinador, onde eu controlo o fluxo de caixa, recursos, eu tenho um cronograma em alto nível, e eu coloco tolerâncias para os meus níveis abaixo, e nos níveis de baixo aqui eu posso conectar uma ou múltiplas equipes ágeis. Então, quando a gente tem toda essa dificuldade, aí, muitas vezes, de escalar o ágil, é porque falta governança. Não adianta eu somar um monte de coisas lá embaixo, se elas não levam a lugar nenhum. Eu parto da onde eu quero ir, que é a governança, e aí está nos níveis aqui acima do Prince, para daí eu poder realmente executar isso aí na prática.
você quiser ver um passo a passo, né, assim, a gente não vai passar por todos os passinhos, mas tem aqui o uso do Scrum com o guia PMBOK, que basicamente é isso. Eu pego um projeto lá nesse videozinho aí e mostro como que a gente faz o levantamento na nossa organização. Você vai lá, faz o levantamento, cria o cronograma, e a gente tem os pacotes que a gente vai entregar. Então, vou entregar um Power BI de financeiro, vou entregar um Power BI de outras coisas, enfim. Cada pedaço lá que a gente vai fazer, isso já está num planejamento macro e eu já tenho pelo menos uma ideia daqueles requisitos. Depois disso, aí é que eu vou distribuir os pacotes para as equipes. Podem ser equipes diferentes. Então, isso que é o mais legal de quando você está usando uma abordagem híbrida, é que eu não estou restrito a uma única equipe ágil. Então, na nossa empresa, por exemplo, eu tenho um time de BI que é separado do time de Project, por exemplo, que é separado do time de SharePoint. Mas esse pessoal vai estar no projeto. Só que eles vão ter as suas próprias 3 equipes ágeis dentro de um mesmo framework aqui. Eu não preciso montar um time ágil com 50 pessoas que não funciona, né? Fazer daily de 50 pessoas, enfim, e assim por diante. Então, aqui mostra um pouco disso, né? Vai fazendo o plano, previsibilidade, consigo, por exemplo, controlar fluxo de caixa, cronograma, essa coisa toda aqui que a gente precisa. E você pode fazer isso com qualquer ferramenta, né? Aqui tem um comparativozinho rápido de algumas ferramentas, né? O Planner é uma ferramenta bem simples aí, que quem já tem a suíte Microsoft não precisa pagar mais por ele. Então, acaba sendo uma primeira opção de pegar a metodologia, colocar dentro de um SharePoint automatizado e utilizar dashboard simples ali com o nosso Planner, né? Pode utilizar o Monday, a Asana, ClickUp, excelentes ferramentas, né? Falando em low code, o Monday é uma ferramenta low code que já possui um monte de funcionalidades voltadas para projeto, né? Nós somos um dos representantes do Monday aqui no Brasil, desenvolvemos a metodologia do Modern PMO lá dentro, mas você pode fazer isso também no ClickUp, a gente usa muito Jira em vários dos nossos clientes. Mas ele tem aqui essa possibilidade de ser customizável low code. Usamos mais, no nosso caso, o Azure Boards e o Azure DevOps, porque a gente consegue ter controles estendidos nisso. Então, consigo saber aquele negócio de início real, término real que eu falei para vocês, consigo colocar boards de tudo, né? Uma coisa que a gente pode, mando referências para vocês, né? Porque passamos o tempo aqui, mas a gente usa o DevOps para tudo na nossa organização. Quando falamos de arquitetura organizacional, tem um modelo que chama topologias de equipes. Tudo dentro da nossa organização funciona de tickets de um lado para o outro. E desde que a gente fez isso, todos os processos foram acelerados. A gente, por exemplo, tem ticket para o RH contratar alguém, tem as etapas para acontecer aquilo, e todos eles estão dentro do DevOps, que é um conceito que chama Agile Enterprise, né? Tem um livrinho aí que fala sobre isso. E na gestão de projetos dos clientes, a gente está fazendo isso tudo dentro do Project, que você poderia fazer em qualquer ferramenta aí da sua preferência. Porque lá eu consigo fluxo de caixa, histograma e cronogramas de multiprojetos. Não preciso ficar sofrendo com um único projeto individual, né? Bom, esse aqui é o último, quem quiser dar uma olhadinha ali, tem um mini curso lá que fala um pouco desses passos aí de projetos. Quem tiver dúvidas, né, a gente está aí para conversar também depois. Mas eu, com toda certeza, investiria uma boa parte do tempo de vocês em gestão de projetos, seu e da sua equipe. Não é uma função separada que tem um gerente de projeto cuidando de alguma coisa e eu posso fazer as outras coisas. A gestão de projetos ela permeia todas as áreas da nossa organização. Do contrário, a gente não vai conseguir, de jeito nenhum, ter eficiência e competitividade. A gente vai estar lutando entre as áreas ali muitas vezes e ainda com dificuldades com os nossos clientes, né? Isso aí, obrigado a todos pela atenção e até a próxima.